Olá, queremos começar o programa Cada Dia de hoje fazendo a seguinte pergunta para você. Você já encontrou a pessoa certa para viver o resto dos seus dias? Quem foi que fez com que você se apaixonasse, chegasse ao namoro ou ao casamento? Encontrar uma pessoa para casar não é tão difícil. O difícil é termos sabedoria para escolher a pessoa certa que Deus quer para assumir o casamento. A felicidade no relacionamento a dois é uma busca constante na vida da maioria das pessoas. Homens e mulheres passam boa parte da vida à procura de seu par, aquele ou aquela com quem vai compartilhar o seu futuro, sonhos, angústias, medos. Alguém em que possa confiar, construir uma família feliz. E, finalmente, quando as partes se encontram, é como se o sonho estivesse prestes a se realizar. Tudo que eu gosto nela ela tem de especial. O jeito dela, o jeito simples dela, humildade, né? Ela tem humildade. É isso que conquista as pessoas, né? Independente de ser namorada, mas eu gosto de pessoa humilde. Companheirismo, amizade, solidariedade, amor, carinho, atenção. Carinho por mim, tem muito carinho, cuida muito bem de mim. Tem tudo que tem numa pessoa que é especial, eu acho que ela tem, me conquistou. Eu poderia viver sem você, mas não gostaria. Este é o tema do programa Cada Dia de hoje. Fique conosco. Eu poderia viver sem você, mas não gostaria. Este é o tema do programa Cada Dia de hoje. Todo ser humano, em algum momento da vida, sonha em compartilhar uma vida a dois. Eu, por exemplo, poderia viver sem minha esposa, mas não gostaria. É a pessoa que Deus escolheu para eu amar, casar, andar comigo e me fazer feliz. E eu também me sinto bem em fazê-la feliz. E dessa união linda, teremos nossos filhos. Mas não podemos negar que a vida a dois é um desafio. Cada um de nós tem a sua diferença. Por que o relacionamento a dois é tão difícil? Muitas vezes, o casal só desperta para essas diferenças depois de meses ou até mesmo anos de casados. E, infelizmente, nem todos conseguem superar com o entendimento. Daí, o grande número de casamentos desfeitos. A relação a dois é feita de cobranças. Eu dou amor e por isso quero ser amado. E aí podem surgir as decepções, desencadeando muita dor e sofrimento. Nem sempre o matrimônio atinge o pleno desenvolvimento que almejamos. Quando conhecemos alguém e nos apaixonamos por ela, sonhamos como sendo uma pessoa perfeita, encantada, até mágica. O grande sonho de viverem felizes para sempre, por pouco não se transformou em pesadelo. As brigas entre Rogério e Sara começaram logo na volta da lua de mel. No início era muita frustração, né? Porque a gente acha que vai ser tudo lindo e aí na vida real, no dia a dia, não é bem assim que as coisas funcionam, né? Então o primeiro sentimento que a gente tem é frustração. Quando nós casamos, foi um choque até de cultura, né? Dessa diferença cultural foram surgindo as dificuldades do casamento, né? Onde nós chegamos até pensar em separação, eu no caso, né? Um pensamento que aos poucos foi sendo deixado de lado. Existe o cuidado de Deus com nossas vidas, pessoas apareceram para nos ajudar, no caso da doutora Sandra Botelho, que foi uma psicóloga que nos acompanhou, e eu creio que a maturidade com o tempo também. No início, eu me segurei mais na promessa que eu tinha de Deus, de que esse casamento era um sonho dele, algo que ele queria, então eu me segurei nisso e buscava mesmo em Deus, né? Li todos os livros que me indicaram, fiz tudo que falavam que podia ser feito, que podia dar certo, eu fazia porque era para dar certo, né? E depois de superar 5 anos de muitas dificuldades, o casal decidiu renovar os votos. A aliança em ouro branco representa o recomeço. Não foi igual no dia do casamento, foi muito melhor, porque
era uma alegria de saber que a gente tinha conseguido, né? Chegar até ali mesmo depois de tantas dificuldades, eram muitos obstáculos vencidos. Então, a sensação foi muito melhor do que a do dia do casamento. Não, realmente, estamos juntos, nós vamos continuar juntos e é assim que é para ser. Desde então, a convivência entre marido e mulher mudou bastante. As frequentes discussões deram lugar ao respeito, amor e alegria. E em meio a essa ótima fase, uma surpresa. Sara descobriu que estava grávida, motivo que uniu ainda mais a família. Eu me considero hoje parte de algo. Parte de algo dentro dessa família constituída entre nós três. Ele que me incentiva a sonhar mais, né? A buscar aquelas coisas que a gente sempre acha que é impossível. E eu posso dizer que ele me completa, ele é aquele lado que eu não tenho. A Sara, para mim, é a outra metade que faltava para minha vida. Quando enfrentamos o desafio do casamento, é preciso observar de forma razoável as atitudes do outro. Não se deve observar somente seus defeitos, mas suas atitudes diante de erros que se possa cometer. E mais, você será mais tolerante com a pessoa amada e vai saber até onde vão os limites. Quando houver falhas, faça uma análise de si mesmo. Qual a sua tolerância em relação aos erros de outros? O que você é capaz de suportar? Enquanto não superarmos a ânsia do amor sem limites, não podemos crescer emocionalmente. Enquanto não atravessarmos a dor de nossa própria solidão, continuaremos a nos buscar em outras metades. Para viver a dois, antes é necessário ser um. É bem verdade tudo isso. Antes de compartilharmos nossos sentimentos, precisamos respeitá-los de forma individualizada. Eu poderia viver sem você, mas não gostaria. Queremos continuar com este tema depois de um breve intervalo. Continue aí. Comece bem o seu dia lendo Cada Dia. Para receber de graça em sua casa o exemplar desse mês, ligue para 19 3741 3000 no horário comercial ou envie um e-mail para cadadia@lpc.org.br. Eu poderia viver sem você, mas não gostaria. Essa frase só pode falar quem realmente encontrou a pessoa certa para dividir o seu futuro através do casamento. Diante disso, você pode estar se perguntando: como eu vou saber se encontrei a pessoa certa para mim? A Bíblia não dá dicas de como achar a pessoa perfeita, nem dá instruções muito específicas sobre como podemos achar a pessoa certa para o casamento. A Bíblia não chega nem a dizer que Deus escolheu uma pessoa específica para cada um de nós, mas orienta que os dois devem amar a Deus. Este é um princípio importante para começar uma vida a dois. Antes de casar, uma pessoa deve ter certeza de que ela está realmente pronta para casar. Tal pessoa deve ter bastante maturidade para olhar além e poder comprometer-se a uma união com uma só pessoa pelo resto de sua vida. E quando alguém lá na minha igreja me procura falando e manifestando o desejo de se casar, então a gente começa a estudar esse livro antes de dizer sim. Tá? É do Jaime Kemp, um pastor que trabalha muito na área de casamento. E são 13 lições que ajudam o casal a entender mais sobre o casamento, sobre esse passo tão responsável e decisivo na vida conjugal, né? A importância do diálogo no casamento, tá? A importância também da unidade no casamento, de os dois estarem falando a mesma língua, tá? Claro que os dois têm temperamentos diferentes, tudo, né? Mas essa questão de tentarem pensarem
juntos no ideal pro casamento. A questão também da sexualidade, que é muito importante, a questão do orçamento, da parte de finanças e também a questão das experiências familiares, de ambos levarem para o casamento o que eu posso permitir que continue no meu casamento ou que não. A princípio, a gente procura ouvi-los, para que a gente possa ter, através dessa informação de ambos, ali, para a gente colher uma matéria-prima, para que a partir daí a gente possa trazer certas informações e depois conjugar essas informações com a palavra de Deus, para que não fique somente uma informação, mas que essa informação gere transformação no coração deles. Porque sabemos que só o Evangelho que pode penetrar na vida deles, só Jesus que pode trazer um norte diferente, uma compreensão diferente, pode trazer o perdão, pode trazer a alegria, a esperança e o sonho. O casamento por amor é o casamento normal. E o amor é a primeira condição de um casamento sadio. Apesar das diferenças, limitações, renúncia, há superação e crescimento. Sim, nós nos conhecemos em Santa Bárbara do Oeste e estávamos vivendo experiências fortes com Deus e o Senhor nos direcionou e nos mostrou sobre um relacionamento em santidade diferente dos padrões do mundo que nós víamos e o Senhor ali começou a nos conduzir e nos fez um desafio de viver um relacionamento baseado na palavra de Deus. As próprias meninas da igreja olhavam pra gente e já, nossa, que estranho, né? Mas tudo bem, né? Vocês escolheram isso, então vivam, né? E nos primeiros meses, na verdade, nós iniciamos o relacionamento já sabendo, não como amigos, mas nós já sabendo que ela seria minha esposa, mediante uma experiência com Deus. E eu seria o marido dela. Com 7 meses, nós sentimos que era o momento de começar a pegar na mão e dar beijinho no rosto, por exemplo. Até que chegou o dia do nosso casamento e aí nós demos o primeiro beijo. Depois de 2 anos e 5 meses, e nós demos o primeiro beijo quando o pastor disse, agora sim, o noivo pode beijar a noiva. E foi tudo maravilhoso, foi como eu sempre sonhei, como eu sempre imaginei, foi tremendo mesmo. Existe um tabu, né? Muitas pessoas caem no erro de falarem, mas vocês têm que provar antes para saber se é bom. Não precisa se preocupar com isso. Deus fez, Deus criou a relação sexual e isso é perfeito. Então, eu digo que Deus não me deu uma namorada para eu casar. Deus me deu uma esposa para eu namorar. Né? A minha ajudadora idônea. Né? O Ney, ele é um homem de Deus. O homem que Deus separou para mim, o homem que Deus lapidou para mim. E na minha casa ele é o pilar forte. É o pilar forte onde eu posso confiar, onde eu posso... O sacerdote da casa, do lar. Um presente de Deus. Eu cresci muito com ele. E cresço até hoje. O grande objetivo do homem e da mulher, ao ficarem juntos, é criar oportunidades, espaço onde possam desenvolver a capacidade de viver a dois. Viver com alguém que se ama não é apenas uma oportunidade de conhecer o outro, mas é a maior chance de entrar em contato consigo mesmo. Apenas quando nos vemos é que percebemos o medo de nós mesmos e nos aceitamos como realmente somos. Começamos então a nos capacitar para o amor. Eu poderia viver sem você, mas não gostaria. Queremos continuar com este tema com o reverendo Jeremias Pereira, depois de um breve intervalo. Continue aí.
E aí, gente boa? Que o Senhor Jesus, nosso amado Salvador, abençoe seu lar. Essa família preciosa que é a sua família. Família é uma bênção, gente. Tem suas lutas, suas dores, seus conflitos, mas família é um presente do Eterno. Tenha você só um filho, possa estar divorciado. Tenha você, marido e filhos, tenha só vocês dois, família. Família que pode ter até tataravó, como é o caso nosso, que tem Dona Ilka, minha mãe, que já fez 87 e é tataravó. Louvado seja Deus. E aí, tá lembrando? Meio-dia? Horário de orar pela família, hein? Seu celular despertou a semana inteira? Despertador? Esqueça não, ore pela sua família. Ore. Se você não cuidar de sua família, quem vai cuidar? Bem, nossa conversa de hoje é especialmente para vocês dois. Hoje nós vamos conversar um pouco mais com o casal. Todo mundo, quando vai casar, e está querendo casar mesmo, quando a gente conversa com eles dois, eles dizem assim, eu não posso viver sem ela. Ou ela diz assim, eu não posso viver sem ele. Estou me casando, já ouvi isso numa cerimônia de casamento, porque eu não posso viver sem você, meu amor. Belo, hein? Sustância. Só que viver casado, gente boa. Um dia desses não, já tem um tempo. Minha mãe, Dona Ilka, estava lá em casa e eu esbarrei na minha mulher. Respondi ela mal, Claudinha Maria, uma mulher doce, maravilhosa. Respondi ela mal. E na frente da minha mãe, aí minha mãe levantou e saiu cantando assim. Casei, compliquei. Nós começamos a rir, porque minha mãe me deu um aconselhamento com aquela música, porque é isso mesmo. Casar envolve choque de temperamento, dificuldade de ajustamento, conta para pagar, falta de dinheiro, ou então conflitos na área sexual e depois preferência ou não preferência para os filhos, tensões com cunhadas, cunhados, sogra, sogro. E o que acontece quando as tensões batem no casamento? Chega a frustração e chega a decepção. Às vezes essa decepção acontece com 1 mês de casado, 2 meses de casado. Às vezes com 10 anos, não sei. Aí quando acontece a decepção, os dois começam a pensar assim, bom, eu não tenho medo mais de pai, de mãe, não tenho medo de igreja, eu já trabalho, já ganho meu dinheiro. E o casal que lá atrás falou assim, eu não posso viver sem ela, ou não posso viver sem ele, começa a pensar e falar consigo mesmo o seguinte, eu consigo viver sem ela, eu consigo viver sem ele. E a ideia de divorciar começa a brotar dentro do coração. Essa é uma hora importante na vida do casal, porque nenhum divórcio é de uma vez. Ele começa a ser gerado no coração do par, ou de um ou do outro. O casal que outrora disse, não posso viver sem você, começa a dizer, eu posso viver sem você. Agora é a hora que ou eles caminham para o divórcio, começam a pensar como é que vão dar conta de viver sem o outro, ou então pode ser uma hora maravilhosa, a hora da virada. A hora da virada é que ao invés de dizer, ele que disse lá, eu não posso viver sem você, agora está dizendo, eu posso viver sem você, eles chegam a uma nova conclusão. Eu posso viver sem você, mas eu não quero viver sem você. Eu não gostaria de viver sem você. É a hora da virada. Essa hora da virada é uma hora preciosa que a Bíblia narra nas seguintes palavras. Salmo 127, 1 diz assim, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam.
A hora da virada é quando você chega à conclusão que Deus quer construir seu lar, construir sua família e que você resolve cooperar com Deus e dizer, eu vou construir essa família. Quando uma pessoa diz para si mesma assim, eu até posso viver sem ela ou eu posso viver sem ele, mas eu não gostaria, significa que resolveram amar apesar de. Porque o amor se falhou. Se ela for bondosa, eu ficarei com ela. Se ela não for irritante, eu ficarei com ela. Se ele for isso, se ele for... O amor se é sempre condicional, sempre exige da pessoa, muitas vezes, o que ele não pode dar. Ou então, o amor porque também falhou. Quando um casal pensa em separar, o amor por quê falhou. O que é o amor por quê? Ah, porque ela é bonita, porque ela é elegante, porque ele é alegre, ou porque ele me ajuda, ou por quê. Mas o amor, apesar de, ele diz assim, apesar de tudo isso, eu quero construir um lar com você. Isso significa que vai renovar o seu amor por Deus, porque Ele é o construtor da família. Vai renovar o amor um pelo outro, vai renovar a atração. É tempo de novas risadas, novos beijos, novos amassos, novos carinhos, novos cuidados. É tempo de dividir contas, ou do marido ser financiado por ela, porque ficou desempregado temporariamente. É tempo onde o outro descobre que é possível perdoar, reconciliar, voltar para Deus, congregar na igreja, servir junto como família, desenvolver, cabelos brancos, mulheres que não envelhecem, mas enloirecem, o cabelo virou loiro, que era tão pretinho. E aí então é época de construir filhos, de ajudar filhos, ajudar os filhos a encontrar a construir seu novo lar. É tempo de genros, é tempo de noras, da gente virar sogro e de virar sogra, e depois vir os netos e os bisnetos. Família. Família, porque naquele dia que você pensou assim, eu posso viver sem ele, ou eu posso viver sem ela, você resolveu dar a virada. A virada é, apesar de poder viver sem você, eu não quero viver sem você. Aí está no meu coração. Eu não quero viver sem essa mulher querida, Cláudia Maria. Eu não quero. Você podia tomar essa decisão. Tirar do seu coração. De vez em quando, os casais pecam contra eles mesmos, porque um fala com o outro. Nós dois temos que separar. Não fale isso, não verbalize isso, mesmo que seja a tensão mais difícil. E se você chegar a pensar, não declare. Não declare. Declare assim, mesmo que eu possa viver sem você, eu não gostaria. O Senhor quer construir seu lar. Você vai ajudar? Olha, se você quiser ouvir um conselho, se eu puder te dar uma sugestão, escolha dar a virada no amor, apesar de todo dia. Todo dia, escolha comprometer com o seu lar, construir seu lar, abençoar seu lar, abençoar sua esposa, abençoar seu marido. Um lar. Que tal fazer isso agora, aí dentro do seu coração? Agora, onde você estiver. Fala com Jesus, Senhor Jesus, recebe minha vida. Eu quero dar essa virada, estou sem força, me ajuda a dar essa virada. Deus abençoar para quebrar qualquer influência que queira prejudicar e destruir seu lar. Não esqueça, hein? Lá atrás você disse assim, eu estou me casando porque eu não posso viver sem ela ou sem ele. Mas as decepções frustraram esse pensamento. Aí você chegou à conclusão que pode viver sem ele ou sem ela. Mas hoje você podia decidir. Eu posso, mas eu não quero. Vamos lá? Quer orar comigo? Vamos orar pedindo essa bênção? Onde você estiver, eleve o seu pensamento a Deus e peça pelo seu lar. Senhor, nós te agradecemos essa hora bendita de oração. O Senhor conhece os corações do marido, da mulher, onde eles estão. E eu estou pedindo para o Senhor dar
um banho assim de esperança. Especialmente para aqueles pares que estão vivendo dias muito difíceis, Senhor. Que já chegaram à conclusão que não querem mais e que podem viver sem o outro. Senhor, que eles recebam agora esse temor de Deus, que o Senhor quer construir seu lar e que eles podem cooperar com o Senhor. Reconcilia corações, reconcilia corações. Nessa hora, faça um milagre, uma coisa assim do céu, caia dentro desses corações para que haja uma reconciliação. Mas é claro, Senhor, eu tenho que orar por aqueles que não tem mais jeito mesmo. Já se separaram, já estão longe um do outro, ficaram feridos. Eu quero pedir para o Senhor tirar os espinhos desse coração, para o Senhor sarar esses corações e para o Senhor fortalecer essas vidas com a consolação que vem do céu, para que nenhuma mágoa fique. Eu quero orar de modo muito especial, Senhor, por aqueles que estão num segundo casamento e que aí tem filhos de outro, filhos de outra, tem outros parentes envolvidos. Ajude esses homens a amar quem ele não gerou. Ajude essas mães a amar filhos que não saíram do seu ventre. Ajude esse lar, Senhor, a não acabar de novo. Põe a bênção sobre eles, por amor do nome de Jesus, em nome de quem eu oro. Amém e amém. Ô, gente boa, ligue para nós, programa Cada Dia. Tá aí, ó, o 0800. Tá também nosso site. Você pode mandar uma mensagenzinha. Sempre é legal a gente receber uma palavra sua. Ah, ouvi o programa Cada Dia, foi joia, fui abençoado, foi precioso para minha família. É bom, encoraja a gente. Você podia mandar uma mensagem ou escrever para nós aí na 8ª Igreja Presbiteriana. Se você entrar na internet, www.oitavaigreja.org.br. E se você é de BH, ó, 8ª Igreja, a Igreja da Cruz, do caminho do aeroporto, em frente ao Minas Shopping. Hoje vamos ter uma celebração maravilhosa. Hoje e amanhã, domingo, 7h30 da manhã, 9 horas, 10h30, 5 da tarde e 19 horas. Hoje, o último domingo de maio, aniversário da 8ª Igreja. Você podia estar lá, hein? E hoje, nesse sábado, você podia entregar sua vida a Cristo. Pedir a Cristo para que reconstrua o seu lar. Peça isso agora, fala: ô Jesus, eu entrego minha vida ao Senhor e quero que o Senhor reconstrua meu lar. Porque com Cristo, sua família, cada dia melhor. Aí vocês vão viver igual aqui, ó, os leões aqui da minha blusa, juntinho, mesmo sendo temperamento quente. O Senhor te dê graça, te abençoe, te fortaleça. Um grande abraço. Sua família com Cristo, cada dia melhor. Para ajudar você a enfrentar com coragem e fé o seu dia a dia, publicamos o Cada Dia. O Cada Dia é um livreto com meditações curtas para todos os dias do ano. Há um texto da Bíblia e uma oração. Tudo isso ajuda você a exercitar sua vida espiritual. Leia uma mensagem por dia, em casa, no ônibus, no intervalo do almoço ou, melhor ainda, com sua família. Você pode fazer também sua assinatura do Cada Dia e receber 12 livretos durante um ano. Se preferir, peça seu exemplar gratuito por e-mail cadadia@lpc.org.br. Comece bem o seu dia lendo o Cada Dia.